E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre força de atrito. É um conceito importantíssimo, viu? Então vamos lá, força de atrito. Nós vamos chamar a força de atrito de FAT. Força de atrito. Lembra que toda força é uma grandeza vetorial, então precisa de um módulo, de um sentido e de uma direção. Não esqueçam disso. Vamos lá então. Nós falamos que a força de atrito ela é contrária ao movimento ou à tendência ao movimento. Como assim? Pensemos assim comigo, ó. Eu tenho aqui um corpo e esse corpo está sendo deslocado para cá com uma velocidade v, certo? Considerando que essa superfície tem atrito, certo? Como ele tem velocidade, eu tenho atuando uma força de atrito que eu chamo de FAT, que é força de atrito D, de dinâmico. Dinâmico vai ser o atrito quando tiver movimento. Toda vez que o corpo estiver movimentando, eu tenho força de atrito dinâmico. Então eu chamo de F, AT de atrito, D de dinâmico. Certinho? Então a força de atrito dinâmico, ela é igual a μ vezes a normal. Esse μ é o μd. Por que μd? Eu estou calculando a força de atrito dinâmico. Então eu preciso usar o μ, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal. Como que eu calculo a normal nesse caso? Vocês se lembram que aqui é um plano horizontal. No caso do plano horizontal, a normal é igual ao peso. Então, no caso do plano horizontal, o módulo da normal é igual ao peso. Então, a força de atrito dinâmico, porque está movimentando, é só multiplicar o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. E a normal é igual ao peso. Como é que a gente calcula peso mesmo? Peso é só multiplicar a massa pela gravidade. Certo? Isso porque é um plano horizontal. Gente, se estiver movimentando, então, eu calculo a força de atrito dinâmico. E se o corpo estiver parado, hein? Vamos supor, tem uma descida aqui, que eu chamo isso aqui de plano inclinado. E nesse plano inclinado, eu coloco aqui um corpo. Esse corpo, gente, ele vai tender a escorregar, certo? Então, a tendência desse corpo seria deslizar para cá. Só que esse corpo não está deslizando, ele está parado, certo? Se ele está parado, contrário a essa tendência de movimento, eu tenho aqui para trás a força de atrito. Só que agora eu tenho uma força de atrito estática. Força de atrito estática porque ele está parado. Então, vocês entenderam? Nesse caso é força de atrito estática, porque ele está parado. Toda vez, turma, que ele não estiver movimentando, o atrito que está atuando é o atrito estático. Aí a gente vai calcular assim. A força de atrito estática, eu vou chamar de FATE. Força de atrito estática. Ela é igual a μ vezes a normal. Certinho? Só que agora, esse μ é o coeficiente de atrito estático. Então, eu vou chamar de μe, coeficiente de atrito estático. A normal, nesse caso aqui, ela não é igual ao peso. Vocês vão aprender a calcular a força normal no plano inclinado daqui a pouco que eu vou ensinar para vocês. Certinho? Basta você saber até o momento que a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Certinho? Entenderam a diferença da força de atrito dinâmica para a força de atrito estática? Certo. Agora, eu quero falar para vocês o seguinte. Vocês já repararam que quando vocês vão empurrar um objeto, para tirar ele do repouso é mais difícil?
Você sabe por que isso acontece? Por que para tirar um objeto do repouso é mais complicado? Depois que ele começou a movimentar, fica mais fácil empurrar. Isso acontece, turma, porque a força de atrito estática, ela sempre vai ser maior ou igual à força de atrito dinâmica. Então, a força de atrito estática, ela é mais intensa do que a força de atrito dinâmica. Só que tem um detalhe. Quando você calcula usando a fórmula força de atrito estática é o μ vezes a normal, você está calculando aqui a força de atrito estática máxima. E nem sempre ela é máxima. Nesse ponto, turma, eu quero parar e eu vou mostrar para vocês um exemplo de força de atrito estática máxima e também de força de atrito dinâmica. Certinho? Então, turma, olha só o que eu quero mostrar para vocês que eu estava falando agora mesmo. O atrito estático é assim. Olha só, eu vou empurrar essa cadeira. Estou empurrando essa cadeira aqui. Ela não está movimentando. Então, está atuando nela a força de atrito estática. Então, agora eu vou dar valores e eu quero que vocês pensem nesses valores. Quando eu fizer a conta, força de atrito, que é FAT, é o μ que é o μ estático vezes a normal. Vão dar valor para vocês entenderem. Suponhamos que o μ estático seja de 0,5 e a normal de 100 newtons. Então, quando eu multiplicar 0,5 do μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o 100 da normal, vai dar, quanto que é 0,5 vezes 100? Vai dar 50 newtons. Então, a força de atrito estática máxima que vai atuar aqui vai ser de 50 newtons. Entenderam como é que eu fiz? Peguei o coeficiente de atrito, que é 0,5, multipliquei pela normal, que é 100, 0,5 vezes 100 deu quanto? 50 newtons. Entenda o meu raciocínio. Eu vou pegar minha mão e vou empurrar essa cadeira com 10 newtons. Olha só, turma, estou empurrando essa cadeira com 10 newtons. A cadeira está movimentando? Não. A cadeira não movimentou. Sabe quando que é a força de atrito estática que atuou nessa cadeira? Ó, quando eu empurro a cadeira com 10 newtons, a força de atrito estático também é 10 newtons. Aí você vira e fala assim, mas professor, na conta não deu 50 newtons? Quando eu multipliquei o μ vezes a normal, não deu 50? Sim, deu 50. Só que 50 era a força de atrito estática máxima. Se eu empurro essa cadeira com 10 newtons, ela está parada. Se ela está parada, a força resultante é igual a zero. Então quer dizer que a força que está segurando ela aqui é a força de atrito e ela vale 10 newtons. Vou continuar. Agora eu vou empurrar essa cadeira com 20 newtons. Ela está movimentando? Não. Por que ela não está movimentando? Porque a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, quer dizer, se eu empurro ela com 20 newtons, a força de atrito estática que vai atuar aqui vai ser de 20 newtons. Lembrando que a força de atrito estática máxima nesse exemplo foi quanto? 50 newtons. Então vamos lá. Se eu empurro essa cadeira, turma, com 30 newtons, ela está movimentando? Não. Quanto que é a força de atrito que está atuando nela agora? Se eu estou empurrando ela com 30 newtons, a força de atrito estática que está atuando nela é de 30 newtons. E se eu empurro essa cadeira, turma, com 40 newtons, está movimentando? Não. Qual que é a força de atrito que está atuando nela quando eu empurro ela com 40 newtons? A força de atrito estática que vai atuar nela vai ser de 40 newtons. Lembrando que a força de atrito estática máxima foi o μ vezes a normal, que deu 50. E agora, se eu empurro ela com 50 newtons, está movimentando? Não. Por que ela não está movimentando? Se eu empurro ela com 50 newtons, a força de atrito estática vai valer quanto? 50 newtons. Só que você vai pensar o seguinte,
50 newtons é o valor da força de atrito estática máxima. Então, se eu empurro ela com 50 newtons, a força de atrito estática vai ser de 50 newtons, ela vai estar parada, e vai ser a força de atrito estática máxima. Aí, quando isso acontecer, eu falo que o corpo está na iminência de movimento. Grava essa palavra aí, ó. Iminência de movimento é como se eu estivesse falando para vocês que ele está quase movimentando. Está quase. Um pouquinho de força que eu fizer a mais, ele vai movimentar. Quando isso acontecer, a palavra que eu uso é iminência de movimento. Quer dizer que a força de atrito já está no máximo que ele consegue segurar. Nesse caso, quanto que era? Eu empurro com 50, a força de atrito atuando, estática máxima de 50. Então, a mãe é a seguinte. Quando você faz Mi vezes a normal, você tem a força de atrito estática máxima. Mas nem sempre a força de atrito vai ser esse valor máximo. É a dica que eu quero dar para vocês. Nesse exemplo que nós fizemos, a força de atrito estática máxima foi 50. Mas, se eu empurro com 10, a força de atrito estática foi 10. Se eu empurro com 20, a força de atrito estática foi 20. Se eu empurro com 40, a força de atrito estática foi 40. Se eu empurro com 50, a força de atrito estática é 50, que é o máximo, eu falo que ele está na iminência de movimento. Se eu empurrar com mais de 50, se eu empurrar com 60, movimentou. Por que movimentou? A força de atrito estática máxima era 50. Eu empurrei com 60. Se eu empurrei com 60, eu venci a força de atrito estática máxima. Aí ele começa a movimentar. Quando ele está movimentando, não é mais força de atrito estática. Passa a ser força de atrito dinâmica. E a força de atrito dinâmica é uma só. Como que eu calculo a força de atrito dinâmica? μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal. Se eu multiplico μd vezes a normal, eu tenho a força de atrito dinâmica. Lembra, sempre a força de atrito dinâmica vai ser um valor menor do que a estática. Quanto que era nesse exemplo a força de atrito estática? 50 newtons. Então a força de atrito dinâmica, quando começar a movimentar, a força de atrito vai ser um valor com certeza menor do que 50. Aí nós vamos ter o gráfico que eu vou mostrar para vocês a seguir. Certinho? Turma, o gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse aí então. Olha o que eu estava falando para vocês, ó. Quando a força de atrito, quando a força que eu fizer for de 10 newtons, quando a força que eu fizer estiver aqui, a força de atrito, ó, você faz a ligação, 10 newtons aqui, a força de atrito aqui é 10, a força de atrito que vai atuando é 10. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, se a força de atrito, por exemplo, for 20, se a força que eu fizer for 20, a força de atrito vai ser 20. Se a força que eu fizer for 30, a força de atrito vai ser 30. Lembra que nesse exemplo, isso varia, viu, gente? Cada exercício é um caso. Mas nesse exemplo, deu 50, não foi? Então, se a força que eu fizer estiver aqui na pontinha da caneta e valer 50, a força de atrito vai valer o seu valor máximo, que é 50. Aí eu falo que está na iminência do movimento. E se eu fizer uma força que é maior do que os 50, estiver aqui assim onde está a ponta da caneta, aí ele já vai começar a movimentar. Quando ele começar a movimentar, ele vai cair para a força de atrito cinética. A força de atrito cinética eu calculo por μc vezes a normal, certo? A força de atrito máxima, que é esse pontinho aqui, é o μe vezes a normal. μe vezes a normal vai me dar a força de atrito estática máxima. μc ou μd pode chamar de coeficiente de atrito cinético, C, ou coeficiente de atrito dinâmico, que é o μd. Dá na mesma, tá? Tem livros que trazem como C de cinético,
Tem livros que trazem como D de dinâmico. Então, quando eu multiplicar o Mi dinâmico vezes a normal, eu tenho a força de atrito cinética. E o MiE vezes a normal, eu tenho a força de atrito estática máxima. Lembra, se a força que eu fizer for 10, a força de atrito é 10. Se a força que eu fizer for 30, a força de atrito é 30. Se a força que eu fizer for 50, a força de atrito é 50, que é o MiE vezes a normal máxima. Certinho? Depois disso, ele decai. Por que a força de atrito cinética é um valor mais baixo do que o estático máximo? Gente, é mais difícil você movimentar um corpo, certo? Tirar esse corpo do repouso dá mais trabalho do que manter ele movimentando. Então, quando você vai, por exemplo, num aparelho de academia, tirar esse corpo da inércia, você tem que fazer mais força do que depois que ele começou a movimentar. Depois que ele começou a movimentar, fica mais fácil. Isso acontece porque a força de atrito estática máxima é um valor maior do que a força de atrito cinética. Certinho? Então, só para confirmar aqui com vocês. Se eu empurro com 10, a força de atrito é 10. Se eu empurro com 20, a força de atrito é 20. Se eu empurro com 30, a força de atrito é 30. Se eu empurro com 50, a força de atrito estática é máxima e ela vale 50. Se eu empurro com 60, ele não vai estar parado. Ele vai começar a movimentar. Aí a força de atrito não é mais 50. A força de atrito vai ser o atrito dinâmico. Então vai ser um valor abaixo de 50, tipo 30, 40. Certinho? Sempre o atrito dinâmico é um valor mais baixo do que o atrito estático. Detalhe importante que vocês têm que prestar atenção. Nesse exemplo, eu falei que quando eu multipliquei o MiE vezes a normal, deu 50. Mas se esse Mi aqui for 0,3 e a normal for 200, 0,3 vezes 200 vai dar quanto? 60 newtons. Aí a força de atrito estática máxima já ia ser 60 newtons. Cada exercício, turma, vai ser um valor diferente. Esse 50 foi só para exemplificar. Tá bom? Gente, eu iria falar para vocês nessa aula de hoje sobre plano inclinado, mas eu vou fazer uma aula especial somente de plano inclinado para vocês, tá bom? Então, no decorrer das próximas aulas, nós vamos ver a aula de plano inclinado. Turma, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero que vocês tenham entendido. Força de atrito estático, força de atrito dinâmico ou cinético, é a mesma coisa, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.